Olá, eu sou a irmã Rita Maria. E eu sou a irmã Luciene. E hoje nós estamos aqui para falar sobre o nosso carisma, que é a Bíblia, e vamos falar de uma das dimensões desse carisma da Nova Jerusalém, que é o estudo da Bíblia. O Instituto Religioso Nova Jerusalém, ele está estruturado em três dimensões básicas, fundamentais, que são complementares e inseparáveis, que é a contemplação, o estudo da Bíblia e a pastoral bíblica. Irmã Rita, é importante que a gente saiba que essas três dimensões, elas devem caminhar sempre juntas, né? Agora, algumas vezes, uma dessas dimensões, elas aparecem mais por conta que nós estamos em contato direto com as pessoas, na pastoral bíblica. E às vezes também as outras parecem ficar um pouco escondidas. Isso é interessante porque a nossa Constituição diz que essas três dimensões devem estar sempre em harmonia, né? E por isso que mesmo em determinados momentos em que algumas das irmãs elas têm mais afinidade em uma dessas dimensões, que se reserve um tempo para as outras. Por exemplo, quem é mais pastoral, trabalha mais com pastoral, é mais ativa na pastoral, ela tem que ter também um tempo reservado, um tempo para o estudo e também para a contemplação. Isso aí é muito importante dentro da vivência desses três pilares, esses três pontos inseparáveis da Nova Jerusalém. Isso é tão forte que a nossa Constituição, ela orienta mesmo que se reserve tempo para cada uma delas. Como você falava, se a irmã ela está mais ou ela se desenvolve mais na atividade pastoral, que ela reserve um tempo para se dedicar aos estudos e à contemplação, porque a contemplação ela vai alimentar esse estudo e o seu trabalho pastoral. Do mesmo modo, as irmãs que se sentem melhor ou se desenvolvem melhor na área do estudo, que ela também reserve um tempo para a atividade pastoral, porque esses estudos eles não podem ficar voltados para ela. Não pode ser um conhecimento apenas intelectual e que seja um ganho pessoal. Isso deve refletir, por causa do nosso carisma, nessa atuação pastoral. E isso é mediado pela contemplação, para que a irmã não dê na pastoral, não dê para o povo algo de si. Ela deve dar aquilo que o Senhor deseja. Ela não está ali simplesmente para passar conhecimento. Ela não é uma profissional no sentido estrito. Ela não é uma profissional do conhecimento da Bíblia. Ela está dentro dessa vivência do carisma. Por isso mesmo, você falava antes, que essas dimensões elas são complementares e elas são inseparáveis. Né? A mesma coisa para quem é mais contemplativa e ali é onde vamos dizer assim, a irmã se desenvolve mais, onde ela está mais inteira, ela também deve dar de si o resultado dessa contemplação no seu trabalho pastoral. E para que o seu trabalho pastoral não fique, ou não seja, como o nosso fundador gostava de falar, uma mensagem açucarada, adocicada, que ela tenha também dedicação aos estudos para que essa mensagem que ela leve seja consistente também. E isso, de algum modo, aparece na nossa consagração. Você poderia falar um pouco sobre isso, irmã Luciene, para nós? Olha, irmã Rita, o estudo é uma dimensão tão fundamental na Nova Jerusalém que a Constituição diz expressamente que nós devemos acrescentar um quarto voto. Nós sabemos que os religiosos fazem 3 votos, né? Os conselhos evangélicos, né? Pobreza, castidade e obediência. E a Nova Jerusalém, nós temos um quarto voto, que é o voto de estudo permanente da Bíblia. Então, isso é natural porque isso é próprio do nosso carisma. Mas aí eu lhe pergunto, e para aqueles que estão chegando, como é que isso aparece? Aquelas jovens
que estão interessadas na Nova Jerusalém e que querem se dedicar a esse carisma, o que é que nós pedimos a ela nesse início de caminhada vocacional? Na mesma linha do nosso tripé fundamental, que elas comecem a se exercitar na contemplação. Então, isso também, a sua oração, ela deve ser um exercício. As pessoas, as irmãs, as jovens que chegam para nós, vêm de um mundo muito agitado. Então, tem todo um processo também de apaziguamento para que a sua oração não seja extremamente ativa, mas que ela permita que Deus faça a sua atuação. Que Deus ore nessa irmã. Com relação à formação específica da área de estudos, o que é exigido é que a irmã ela faça pelo menos 3 leituras da Bíblia de ponta a ponta, né, do início ao fim, do Gênesis ao Apocalipse. A primeira leitura, a orientação é que ela seja numa tradução mais simples, sem muita nota de rodapé, até porque é orientado que ela faça a leitura corrida, sem ler essas notas, simplesmente para conhecer a mensagem tal como ela chegou para nós, o texto bíblico mesmo. Na segunda leitura, no segundo ano, normalmente, de formação, em média, as jovens, quando chegam, levam um ano, fazem a cada ano uma leitura, né, para a leitura contínua, que a segunda leitura, ela seja numa Bíblia mais, de uma edição já considerada um pouco de estudo. E ali ela já leia também o texto e as notas de rodapé, que ela vai entendendo um pouco mais contexto, o que era próprio daquele momento, em que aquele texto foi escrito, as dificuldades do próprio texto, que ela comece a perceber que a palavra de Deus ela não é uma receita, ela não é uma... A Bíblia ela não chega para nós com a nossa mentalidade moderna de ideias claras e distintas. As coisas são a mensagem bíblica, às vezes, ela vem, e na maioria das vezes, simbólica. Então, nós precisamos compreender essa estrutura, ou esse modo próprio de se dizer, né? Porque Deus se diz nessa palavra, nessa mensagem que está escrita. E a terceira leitura, ela já a recomendação é que seja feita numa edição crítica, então, com notas de rodapé mais consistentes, e que essa leitura ela seja também associada à leitura de comentários sobre os textos que a irmã já vai lendo. Então, à medida que ela vai continuando na Nova Jerusalém, isso vai ficando cada vez mais forte e também mais natural. Esse estudo, que pode ser, o nosso fundador gostava de falar, pode ser na dimensão crítica e científica, por isso nós também chegamos e fazemos estudos acadêmicos para fortalecer melhor esse pilar do nosso tripé, mas isso não é excludente. Aquela pessoa que não faz estudos acadêmicos não está fora da Nova Jerusalém porque não se sente ou não se encontra nesse meio. Mas esse estudo mais crítico, ele vai ser feito de um modo ou de outro. É tão importante, né, irmã Rita, essa leitura integral da Bíblia, essa orientação de não se ler só uma vez, mas se ler várias vezes. Então, nós como vocacionadas lemos a Bíblia, depois na formação inicial, postulantado, noviciado, relemos novamente com um novo olhar, com uma nova perspectiva e cada vez mais nos aprofundando nesse estudo, né? Então, nós fazemos um caminho de uma leitura que nos aproxima, que nos familiariza com esse texto, nos familiariza principalmente com esse projeto salvífico, com esse projeto de salvação que Deus tem para com a humanidade, né? Então, essa leitura integral da Bíblia, essas diversas vezes, né? Interessante quando as pessoas... nós passamos por isso, né, irmã Rita, quando nós fizemos teologia, numa sala de aula em que o professor pergunta, o professor de Bíblia, numa aula de introdução à Bíblia, quem já leu a Bíblia aqui? E eu lembro que nós fomos das poucas, né, que tínhamos lido a Bíblia inteira.
E depois ele perguntou, quem leu mais de uma vez? A gente já estava com vergonha de levantar as mãos tantas vezes, não é verdade? Então, como isso é importante para a gente, esse estudo, né? Ele que, como você disse, pode chegar a um estudo acadêmico, é aconselhado que se chegue, mas ele é um estudo que visa principalmente a gente encontrar no texto a vontade de Deus, encontrar no texto esse projeto de salvação para a humanidade que passa por cada um de nós, não é isso? É isso que você estava querendo nos falar nisso. E aí, irmã Rita, pegando aí esse gancho desse estudo, porque nós estudamos a Sagrada Escritura, esse é o nosso carisma, mas eu lhe pergunto, o que nos diferencia? O que diferencia o estudo da Nova Jerusalém de outros estudos, de outras pessoas, porque tem muitas pessoas que estudam a Bíblia, nós não somos únicas nisso, nosso fundador também não era único nisso, mas qual é o nosso diferencial em meio a nesse mundo de estudos da Bíblia? Bem, a sua pergunta me fez lembrar uma coisa bem interessante. Normalmente, as pessoas perguntam, quando a gente se apresenta e diz, eu sou irmã, qual é o nome da sua congregação? A gente diz, Instituto Religioso Nova Jerusalém. E qual é o carisma? E a resposta mais simples, mais básica é, o estudo da Bíblia. E as pessoas já olham meio estranho, o estudo da Bíblia. Qual é a diferença? E já me fizeram tantas vezes essa pergunta, né? Todo cristão deve ler a Bíblia, todo cristão deve estudar de algum modo a Bíblia. Isso. O que faz com que isso seja o carisma? O que faz que isso seja tão diferente assim? No fundo, o que nos diferencia das outras congregações, porque nós temos também, eu conheço pelo menos duas, que não diz que o carisma é esse, mas o foco, o trabalho, a pastoral, ele é todo voltado para a Bíblia, é exatamente isso que você falava. A nossa leitura da Bíblia, além dela ser uma leitura integral, é a consciência de que Deus nos fala através da sua palavra, do início ao fim, que ali nós temos um caminhar de Deus com a humanidade. Primeiramente com o povo de Israel, né? Aquele povo específico, histórico, a quem ele se revelou, e que nós somos herdeiros, mas nós somos continuidade dessa tradição. Deus não deixou de se revelar para aquele povo, agora passou para os cristãos. Não, ele vai se revelando à humanidade inteira através de, vamos dizer assim, de grupos específicos. Primeiramente, o grupo histórico de Israel, o povo de Israel, e depois, por meio de Jesus Cristo, sua palavra encarnada, né, sua palavra que normalmente depois se tornou livro de novo. É interessante que a gente vê essa palavra de Deus, que ela vem como revelação. Essa sua revelação, ela é cristalizada num texto, mas ela não deixa, o cristalizar ali não é no sentido de que agora não se muda mais nada, é morta, porque é palavra de Deus, ela continua viva, e ela se diz, só que ela se diz nos condicionantes históricos, porque Deus, ele entra na nossa história, ele faz a opção de fazer uma caminhada com o ser humano, do início ao fim. Então, ela é sempre aberta nesse sentido, porque Deus não deixa de caminhar com o ser humano. Como revelação, ele teve um fim no momento em que as nossas escrituras elas foram fechadas. Mas como palavra que é aberta, que ela pede interpretação, ela pede compreensão. E é aí onde nós entramos. Não é só uma compreensão, por isso o tripé é fundamental. Não é uma compreensão puramente intelectual, porque isso seria simplesmente conhecimento e transformaria a palavra de Deus em letra morta. Então, ela é vivência. A nossa leitura da Sagrada Escritura, o nosso estudo como carisma, ele é estudo racional, intelectual, acadêmico em alguns momentos, científico, à medida que isso nos ajuda a compreender esse projeto divino de salvação para a humanidade. Só que esse projeto divino de salvação para a humanidade, Deus não quer fazer isso sozinho. Ele pede de nós a nossa colaboração, que é o nosso sim. É aí que, nesse sentido, que a nossa leitura ela vai ser diferenciada, porque a nossa vida ela está voltada para a compreensão
dessa palavra, a vivência dessa palavra na nossa vida. A nossa vida deve encarnar essa mensagem divina. E encarnando, nós temos que levar. Por isso o terceiro tripé. Isso não é para nós. A mensagem de salvação não é para mim, não é para a irmã Luciene, não é para uma pessoa específica. Ela é para todos. É para todo mundo e é individual no sentido de que Deus nos olha e nos conhece a cada um. Mas isso só vai chegar ao sonho. O Padre Caetano tinha um sonho de que nós criássemos uma geração bíblica. Ou seja, ele precisa no sentido de que ele quer a nossa colaboração. Como instituto, nós chegamos assim, como aquele servo inútil, como diz o Evangelho, aquele servo inútil que não faz mais do que a sua obrigação, responder um sim ao chamado de Deus, à medida que nós pudermos levar essa mensagem ou traduzir essa mensagem, que em alguns momentos é difícil, a gente precisa reconhecer, pela distância, pelos condicionamentos históricos da escritura, pelos seus diversos gêneros literários. Às vezes as pessoas precisam de alguém que as ajude a entrar nesse universo e compreender. É aí que nós entramos como instituto, é aí que nós entramos como trabalho missionário. Nosso trabalho seria esse de pegar as pessoas pela mão, né, irmã Rita, e introduzir nesse mundo aí da Bíblia, para que essas pessoas também possam se tornar essa geração bíblica, né, e se apaixonar pela Escritura, como nós somos apaixonados, como o nosso fundador foi apaixonado, porque essa dimensão do estudo, nós herdamos do nosso fundador, que era um homem profundamente apaixonado pela Escritura, que dedicou toda a sua vida, né, a conhecer e dar a conhecer ao mundo. Não é? Eu acho que isso traduz muito o que é o nosso carisma, que é esse conhecimento, como você disse, que não é para que eu me torne alguém que sabe muito, mas para que eu me torne alguém que seja capaz de trazer esse saber, tornar esse saber vida, não é? E levar isso para as outras pessoas. Não é? Então, é um saber, a gente pode dizer assim, que pode dar sabor à vida das pessoas e fazer com que as pessoas também possam trilhar esse caminho. Que, na verdade, o nosso sonho, que é o sonho do nosso fundador, que nós sonhamos junto com ele, e que a gente deseja, né, que outras pessoas se despertem e sonhem também, é que todos nós tenhamos esse amor pela Sagrada Escritura e que ela seja, como é para nós, irmãs, o centro, a razão da nossa existência, né? Então, eu acho que a gente pode assim fechar um pouquinho o nosso tema de hoje, que é o estudo, e para falar para as pessoas que esse amor que nós temos é o amor que a gente deseja que elas também possam produzir, possam cultivar no coração delas. Então, irmã Rita, para a gente fechar esse nosso momento, o que você falaria para as pessoas sobre o estudo da Bíblia? É possível estudar a Bíblia qualquer pessoa? Olha, essa é outra questão. Eu sou professora de Sagrada Escritura e a frase mais comum dos meus alunos é: isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Eles sempre acham logo de início que não vão compreender porque é muito difícil, tem muita coisa. E, sobretudo, quando falam do Antigo Testamento, o que o nosso fundador dizia e o que a nossa experiência nos revelou é que sim, qualquer pessoa pode ler e pode estudar a Escritura. E à medida que ela vai lendo, ela vai de algum modo, ela vai conhecendo. A palavra é muito, o nosso fundador, e você retoma aqui, nas nossas constituições também, que a gente deve conhecer e dar a conhecer. É muito interessante que você só conhece quando você convive. Você conhece uma pessoa quando você convive, de perto, dando tempo a ela, ouvindo, estando junto.
É a mesma coisa com a Sagrada Escritura. É preciso ler, e reler, e meditar, e rezar com esse texto. À medida que você vai ficando próximo, você vai conhecendo, você vai descobrindo coisas, e você vai aprendendo e vai aprofundando. É sempre isso. É dar tempo para esse enamoramento. Se você não lê, você não conhece, você não gosta. Se você começa a ler, e isso se torna um hábito, você vai conhecendo pouco a pouco. E aquilo que era tão difícil vai se tornando natural e agradável. Qualquer pessoa pode ler e estudar a Escritura e perceber o chamado de Deus, o projeto de Deus de salvação para a humanidade e responder sim a esse chamado. E dizer sim, eu quero colaborar com Deus nesse projeto. Eu quero ser parceiro de Deus nesse projeto, como gostava o nosso fundador de falar. Então, para encerrar, aquilo que você já dizia, o nosso amor pela Sagrada Escritura, essa coisa que nos move, eu deixo como um convite a cada pessoa que ouvir e que parar para ver esse vídeo dessa nossa conversa, que faça a experiência de ler, de conhecer a revelação de Deus através da Sagrada Escritura. Mas dê um tempo de qualidade para isso. Porque você só conhece se você está perto. Você só conhece se você gasta tempo com isso. Você só ama aquilo que você conhece. Então, é preciso ler a Sagrada Escritura. É preciso estar junto de Deus através da sua palavra, ouvindo a sua palavra, para que você possa se posicionar diante do grande convite de Deus a ser um colaborador da salvação da humanidade.